Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre depressão pós-parto. Como eu disse, hoje é o primeiro dia de maio e maio é o mês da conscientização da saúde mental. Então, acho que é muito importante a gente começar falando sobre um assunto que é pouco falado, que as pessoas não gostam de conversar. É um tabu ainda na sociedade a gente falar em depressão pós-parto. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha história, que eu tive depressão pós-parto. E vamos falar um pouco de como acontece, como é que a gente sabe que tá, o que fazer, né? Porque precisa de ajuda. Então, vou começar contando como é que foi comigo. Bom, quando eu ganhei o Matheus, quando o Matheus nasceu, foi até no final de semana, foi uma sexta-feira, foi do Dia das Mães. Então eu fui pra maternidade, ganhei o Matheus, e tava super feliz, né? Ia conhecer o meu bebezinho, tava... Porém, no tempo que eu fiquei lá na maternidade, eu fiquei dois dias, eu fiz cesariana, né? Porque o Matheus estava em posição pélvica. Posição pélvica é quando o bebê tá sentado na barriga. Então, geralmente precisa fazer cesárea, né? Bom, então eu ganhei ele e fomos para o quarto, passar aquele tempo que a gente fica na maternidade, conhecendo o neném, as enfermeiras vêm dar banho, te ajudam a cuidar, né? Porque é a primeira vez que tu tá tendo neném, eu era mãe de primeira viagem, então não sabia absolutamente nada. Bom, com isso a gente ficou lá na maternidade e eu lembro muito bem que tava tudo bem no primeiro e no segundo dia. E no terceiro dia que eu fui embora, né? Que a pediatra chegou lá no quarto pra mandar a gente embora. Eu lembro que eu caí num desespero. Eu chorava sem parar. E eu não queria ir embora da maternidade, eu não queria que ela me mandasse embora. Eu até perguntei, será que eu não posso ficar um pouquinho mais aqui? Porque eu tava morrendo de medo de levar um bebezinho pra casa. Eu não sabia se eu ia conseguir cuidar, como é que ia ser. Era tudo novo. Mas fomos embora e com o passar dos dias, uns 2, 3 dias depois, eu comecei a ficar muito, mas muito triste. E geralmente quando a gente ganha neném, quando a gente tem filho, né, as pessoas acham que é impossível a gente estar naquela tristeza, porque tá tudo bem, o bebê tem saúde, você tá com saúde, o pai tá feliz, a família inteira tá feliz, então é meio incompreensível a mãe acabar naquela tristeza e fica chorando e não tem vontade de fazer nada, tá apática, não consegue, às vezes, nem ter muito cuidado com o bebê, né? Bom, eu fiquei muito ruim, né? Eu lembro que na época eu fiquei em casa direto, então chegava assim, principalmente de noite, parecia que era a hora assim mais terrível. Não pelo fato de ele dormir, nada disso, mas pelo fato de que eu tava assim, parecia que eu tava caindo num buraco. Então chegava de noite, eu chorava demais. E tava tudo bem assim, tava tudo certo ao redor de mim, mas eu não tava me sentindo bem. Eu lembro que tinha dias que o meu marido, o Eduardo, ficava com o Matheus pra eu poder ir no mercado, assim. Só dar uma voltinha no mercado, comprar uma coisa, ou dar uma voltinha assim na rua,
pra eu me desligar daquela situação, pra, sabe, me sentir, tá, desligada um pouco da maternidade, que era o que eu tava focada. A gente fica 24 horas só em cima da criança e toda aquela necessidade que o bebê tem. Então eu me arrumava, ia pro mercado, ia dar uma volta e voltava. Mas assim, não adiantava de nada, porque eu continuava com aquela mesma sensação de tristeza. E a gente sabe que tem uma diferença entre a depressão pós-parto e aquele período que é o baby blue, né? Que geralmente some em 2 semanas, 15 dias por aí, então tu fica com aquela tristeza, mas ela some depois. E a depressão pós-parto, ela continua. Então tu continua com aquela tristeza, com irritabilidade, apática, não tem vontade de fazer nada durante o dia e começa a ter uma dificuldade de achar que não vai dar conta, que não vai conseguir criar um bebezinho que depende de ti. E eu morria de medo de ficar sozinha com o Matheus, porque eu achava que eu não ia conseguir cuidar. Eu lembro uma vez que o Eduardo foi no mercado e eu fiquei com o Matheus. Eu entrei num desespero, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta agora? Né? Como é que eu vou fazer se ele chorar? Se ele chorar e eu não conseguir atender as necessidades dele, então eu acabava chorando junto. Quando o Matheus fez 2 meses, de 2 para 3 meses, nós nos mudamos de cidade e vindo para uma outra cidade, não tinha ninguém, né? Estávamos só eu, o Eduardo e o Matheus. O Eduardo trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde e eu ficava com o Matheus o dia inteiro. Então, eu pegava ele de tarde para eu poder me distrair, colocava às vezes ele no sling ou ia com o carrinho mesmo, saía de casa para passear. E eu lembro que eu tava tão tensa, tinha aquela mistura de sentimento tão grande, que eu saía com ele, eu descia na rua, dava uns 5 minutos, ele chorava desesperado. E não era nada, não era fralda suja, não era fome, não era nada. E daí eu voltava pra casa, porque daí eu ficava com vergonha de estar na rua e estar chorando, e as pessoas pensando, meu Deus, olha só, o neném tá chorando, ela não tá dando conta. Eu voltava pra casa, e às vezes passava a tarde chorando também, porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo sair, eu não consigo dar conta de nada. Bom, e acabou sendo assim durante bastante tempo. Então, quando eu fui pra médica de novo, pra obstetra, né? Que a gente vai depois de um tempinho, assim, que a gente ganha neném. Ela até me falou, olha, pode estar com depressão pós-parto, porque geralmente o baby blue, ele acaba durante uns 15 dias. E eu continuava com aquela tristeza profunda mesmo, apática, eu não queria fazer nada. Então, eu não queria me arrumar, eu não queria, escovar cabelo, não queria fazer nada. E tava assim, meio que me distanciando até do bebê, porque eu não tava dando conta, então pra mim tava tudo muito estranho e ao mesmo tempo angustiante, porque eu não sabia o que ia acontecer. Bom, aí eu fui procurar ajuda e comecei a conversar, né? Fui fazer terapia, comecei a conversar, o que foi me ajudando bastante, porque a depressão pós-parto ela pode durar até aos 2 ou 3 anos da criança. Então sim, é grave, é sério, a gente tem que falar, a mulher precisa saber se o que ela tá sentindo tá durando demais, as pessoas que estão em volta. Uma coisa que me incomodava é que assim, as pessoas pensam que você tem que estar feliz o tempo todo, porque meu Deus, tem o neném, tá tudo bem. Por que tá assim? Sabe, parece que não tá sendo
agradecida, né, pelo que tem, ou pelas coisas que estão acontecendo. E na verdade não é nenhuma escolha da gente, porque quando você tá grávida, a gente tá com um hormônio lá em cima, né? E quando a gente ganha o bebê, obviamente o nível dos hormônios vão lá pra baixo. Então a tristeza já é fisiológica, porque tu já vai ficar triste mesmo. Mas pra chegar a uma depressão pós-parto, tu precisa continuar com aquela tristeza e com aquela irritabilidade. Então, assim, a tristeza, ela atinge 80% das mulheres, o que é muito. Então, geralmente atinge quase todas, né? E a depressão pós-parto, ela atinge de 10 a 15% das mulheres, o que também é um número muito alto. E às vezes a gente não se dá conta, e as pessoas que estão em volta não se dão conta, porque acham que é simplesmente uma frescura, e não é. Porque a mulher se sente assim mesmo. Então ela se sente sozinha porque ninguém tá entendendo. Eu lembro que eu falava que eu tava triste, que eu saía pra passear e nada me agradava, eu não conseguia fazer nada. E muitas pessoas ficavam, mas, né, por que tá assim? Sem ter como se fosse como é que eu vou dizer, algo óbvio assim pra tá acontecendo e eu ter que eu estar triste daquela forma. Bom, então eu sei que foi bem difícil durante aquele tempo, porque a gente acaba se isolando. Eu, pelo menos, me isolei bastante. Eu não conseguia falar, eu falava só com meu marido e eu acho que ele não entendia, porque ele também me questionava, dizendo, mas por que tá triste? O que tá acontecendo? E eu ficava assim, parecia que eu tava sufocada, porque eu não conseguia dizer exatamente o que tava acontecendo, mas eu tava triste. E tava bem irritada, né? Porque eu não tava conseguindo dar conta, ou pelo menos eu estava achando que não tava conseguindo dar conta. Então, o que a gente começa a ficar? Culpada. Porque daí eu comecei a ficar culpada, me sentindo assim, poxa, o Matheus tá aqui, é bebezinho, ele não tem culpa de nada, olha só como eu tô me comportando, eu tô triste por causa sem motivo. E ele tá aqui, eu preciso cuidar dele, eu preciso suprir as necessidades dele e não tô fazendo isso. Então a gente começa a se culpar por causa disso. E culpa é uma coisa que a mãe carrega, né? Quase pelo resto da vida, e a gente tem que se livrar disso, porque a gente consegue fazer o que o nosso filho precisa e não tem nada de errado quando a gente não dá conta, quando as coisas saem um pouquinho do controle, quando a gente tá triste, quando a gente tá incomodada. Acho que é sempre válido e tem que ser pedido ajuda mesmo. Eu sei que existem muitas mães que são solteiras, então elas não têm o pai por perto, mas assim, peça ajuda pra uma amiga que tu tenha de confiança, pra uma tia, pra mãe, pro teu pai, pra avó, pra poder ficar um pouco, às vezes até com a criança, pra você poder restabelecer a sua identidade, porque quando a gente ganha filho, a gente perde, parece, a nossa identidade de mulher, assim. Parece que só entra em cena a maternidade. Então isso também é um fator que também deixa as mulheres muito tristes, porque elas acabam perdendo mesmo, ou né, vão ter que encontrar de uma forma ou de outra mais tarde a sua energia, assim, a sua parte feminina, porque na sociedade a gente tem vários papéis, né? É mãe, é filha, é esposa, é trabalhadora, é irmã, é amiga. Então a gente não pode deixar a maternidade tomar conta de todos esses papéis, porque a gente também tem que estar nessas posições. Então isso também eu acho que foi um fator que me deixou muito triste, porque parecia que eu tinha tudo aquilo que eu era tinha morrido. E na verdade né? Porque a gente
nasce de outra forma, a gente aprende outras coisas, a gente vive outras coisas. Nós começamos, na verdade, a ter uma outra perspectiva de mundo, diferente do que a gente tinha quando a gente não era mãe. E assim, as mães às vezes quando estão com depressão pós-parto, estão naquela tristeza, se culpam pelo fato de... Mas parece que eu não amo meu filho, parece que eu não gosto dele, que eu não quero estar perto dele. E não é isso, tá? Você ama mesmo, você gosta, você tem verdadeira paixão por ele, porque eu amava o Matheus, amo o Matheus, mas estava triste e é completamente normal. E é completamente normal e a gente tem que estar pedindo ajuda com isso, né? Porque é muito difícil mesmo. Pra mim foi muito difícil e eu tenho certeza absoluta que pra todas as mulheres é muito difícil. Quando a gente tá grávida, a gente nem imagina tudo que a gente vai passar no puerpério. Então, a gente só tá focada em tô grávida, tá tudo bom, porque na gravidez é muito raro uma mulher ter depressão na gravidez, né? Muito raro mesmo. Então, geralmente é sempre depois que ela ganha um neném. Então, a gente tá muito feliz com a gravidez e de repente a gente ganha um neném e pensa assim, meu Deus, mas era tudo que eu queria, agora eu tô nessa tristeza profunda, né? Então, é uma fase bem difícil. Acho que a gente precisa também, entre as mulheres, se ajudar, né? E não julgar tanto, porque a gente diz, olha só, tá ali, tá triste, tem um bebê, tá, né? Tem uma família ótima, tá tudo indo perfeito e tá dessa forma. E a gente não sabe o que a pessoa tá passando, porque tem muitas mães que estão tristes e não falam. Né? Elas não falam nem em casa, então elas ficam com aquela tristeza. E assim, a depressão pós-parto também precisa de tratamento, precisa de terapia. Às vezes pode precisar de medicamento, mas isso é só quando tu for no médico, né? Se tu achar que tá muito pesado, você precisa mesmo procurar a ajuda de um médico. Ajuda em terapia, para poder conversar, para poder colocar aquilo para fora, porque é uma angústia que a gente fica retendo aqui dentro e não vai dando conta. E, né, uma hora isso vai sair, o nosso corpo vai falar de alguma forma. Quando a gente fica aprendendo tudo aquilo e não coloca para fora. Eu lembro que eu fiz terapia, então foi muito bom. Porque me ajudou demais e eu tinha um diário também, o que foi maravilhoso, porque nesse diário eu escrevia tudo o que eu tava sentindo, desde a época que eu engravidei. Então, logo que eu ganhei o Matheus, assim, todas as coisas que aconteciam, ou tudo que eu achava que tava de ruim, assim, que eu tava demais, assim, dentro de mim, eu ia lá e escrevia. É muito bom a gente escrever. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, até para as crianças, né? Elas precisam escrever, a gente precisa verbalizar o que a gente está sentindo. Não dá para sufocar. E a maternidade é extremamente difícil. Não adianta a gente falar que é tudo lindo, maravilhoso, um mar de rosas, porque não é. A gente vê em filme que parece tudo muito perfeito, muito, né? E não é assim. Depois que a gente tem o filho, a gente sabe como as coisas ficam difíceis, como todo aquele sentimento que a gente tem parece que desmorona dentro da gente. Então, eu sei que muita gente passa por isso. Até tem gente aqui falando pra mim que sentiu a mesma coisa, estava na mesma situação. E eu sei como isso é ruim. E eu quero falar pra vocês que vocês conversem com alguém.
Se não tiver com ninguém para conversar, pega uma amiga, vai conversar com uma amiga. Se quiser também pode me mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, que a gente conversa também, que é bom a gente até trocar experiências, porque quando a gente fala para alguém que passou a mesma coisa, a gente consegue acolher, a gente consegue sentir aquilo que a outra mulher estava sentindo. E é bom a gente se ajudar também. E também procurar ajuda, porque isso é muito importante, isso é muito sério. Não se fala muito também, mas existem casos, o que é um pouco menor, acho que é 2 ou 3% de psicose pós-parto, né? Que acaba sendo algo muito mais grave. Atinge um pouco menos, bem menos, mas que a gente também não fala, a gente nem escuta, né? Então, geralmente quando a mulher ganha o filho, a gente só acha, ela tá sentindo uma tristeza. Mas, poxa, essa tristeza não passou. Já deu 2 semanas, o bebê tá com 2 meses, o bebê tá com 3 meses, o bebê tá com 4 meses. E essa mulher ainda não voltou ao normal, ela não tá feliz, ela continua apática, ela ainda não consegue fazer as coisas que normalmente ela faria. Então, assim, tem que ficar de olho. Quem tá em volta da mãe precisa estar prestando atenção nos sinais, precisa estar oferecendo ajuda. E eu não digo oferecer ajuda, deixa que eu faço tudo pelo bebê, porque a mãe precisa dessa rede de apoio. Ela precisa que as pessoas ajudem ela, ofereçam, olha, eu tô aqui, eu posso te ajudar, se você quiser descansar, eu posso ficar com a criança, ou eu faço teu almoço, eu tô aqui pro que for, né? E a gente precisa disso mesmo. E a gente sabe que muitas mulheres não têm isso, o que é muito, muito difícil. Então, assim, eu quero que vocês se sintam acolhidas, porque eu sei que isso é uma situação muito complicada, delicada da gente falar, principalmente uma mulher falar, olha, eu tô com depressão pós-parto, até porque ela às vezes nem tá ligada do que tá acontecendo, tá assim, eu não tô com depressão pós-parto, eu só tô triste porque, né, teve toda essa mudança na minha vida. E às vezes isso vai ficando e pode se tornar uma doença crônica. Então é sempre bom a gente estar atenta às mães que estão à nossa volta. Uma coisa que eu aprendi bastante foi, não falando da depressão pós-parto, mas em relação a birras, vou só fazer um parênteses aqui. Quando geralmente uma criança tá fazendo birra, assim, ou num lugar público, eu não quero que os pais se sintam preocupados, pensando, meu Deus, o que a pessoa vai pensar de mim? Porque a birra não diz nada sobre a gente como pai, mas diz sobre uma imaturidade emocional que a criança tem e ela não consegue ainda ter uma regulação, né, das emoções. Então isso acontece, frustração não é fácil a gente lidar. O adulto não consegue lidar com frustração. Por que a criança tem que aprender com 2, 3 anos? É difícil, a gente precisa ensinar. Então, quando eu vejo uma mãe que a criança tá fazendo birra, que a criança tá assim, eu vejo que a mãe tá super angustiada, eu sempre chego e ofereço ajuda. Não importa se não é minha conhecida, não importa. Eu ofereço a minha ajuda porque eu sei como é difícil e como os olhares das pessoas são julgadores. Então a gente fica muito culpada de tudo que acontece e a gente não tem que carregar essa culpa. A gente tem que, né, ter a maternidade mais leve. E também aconselho vocês, se um dia presenciar alguma mãe que esteja passando por essa situação, principalmente as mães que são mães de primeira viagem, né? Que a gente sabe que é tudo muito novo, ofereça ajuda. Eu sempre ofereço. Eu sei que muitas às vezes podem não gostar, achar que tá se metendo, mas mesmo assim eu continuo oferecendo porque eu sei como isso
pode ser constrangedor. E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. É verdade, a gente se cobra bastante, muito mesmo. E é só a gente, parece que não tem outras pessoas que podem nos ajudar. E a gente tem que pedir essa rede de apoio. Então, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu fui levar o Matheus para fazer exame de sangue. Quando a gente chegou lá, eu sentei e eu lembro que ele pegou uma caneta ou um lápis e foi escrever assim na parede do lugar. E daí eu falei, não, Matheus, não pode, não, né? A gente tá num lugar, não é nossa casa, e mesmo que fosse nossa casa, a gente não pode ficar riscando parede. Eu lembro que eu briguei com ele, né? Chamei a atenção dele. E ele na hora jogou o lápis assim e gritou, se jogou no chão, esperneou. E eu fiquei tão... não assustada pelo que ele tava fazendo, mas assustada porque eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir controlar ele, eu não vou saber o que eu vou fazer. E eu lembro que do meu lado tinha uma senhora e ela começou a conversar com o Matheus. Ela começou a conversar com o Matheus e o Matheus foi relaxando, foi esquecendo daquilo que ele estava fazendo. Ela começou a conversar, começou a brincar com ele. Meio que foi uma ajuda que ela me deu, porque ela viu a situação que eu tava e depois ela veio conversar comigo. Eu sou mãe de dois meninos. Claro que já eram adultos, né? Já são adultos e eu sei bem como é que é isso, porque o meu filho vivia fazendo isso e eu sempre tava me cobrando demais porque as pessoas ficavam me olhando e era o que tinha acontecido aquele dia. Dentro lá da clínica tava todo mundo me olhando. Quando ele esperneou, todo mundo me olhou. E eu fiquei super sem jeito, porque daí a gente pensa, meu Deus, a criança é minha e eu não dou conta e eu não tô sabendo o que fazer. E daí essa moça veio e essa senhora começou a conversar com ele, foi amenizando a situação e depois conversou comigo, então aquilo passou. E eu pensei, gente, que maravilha, sabe? Uma pessoa foi lá e simplesmente me deu... sabe? Me acolheu nessa hora, na birra da criança. Me acolheu o Matheus. E isso foi muito bom, assim. E eu tomei aquilo pra mim, como eu penso, olha, quando tiver acontecendo isso, com certeza eu vou fazer igual, porque eu sei como é difícil a gente tá nessa situação. Olha, gente, eu sei que hoje foi pouquinho tempo, a gente falou bem o básico mesmo, né, sobre depressão pós-parto. E por que eu tô falando de depressão pós-parto e não tô falando agora algo específico de saúde mental infantil? Porque se nós não nos cuidarmos, ou alguém cuidar da gente, como que a gente pode cuidar do outro, né? Sabe aquela coisa que quando... da máscara do oxigênio, a gente sempre tem que colocar na gente primeiro para depois colocar no outro, né? Porque a gente primeiro precisa estar seguro para depois conseguir salvar as outras pessoas. E é a mesma coisa com a questão do cuidado. A gente precisa se cuidar, a gente precisa estar sendo cuidada, outra pessoa cuidar da gente, para então a gente poder cuidar do outro. Porque senão a gente não consegue. E eu acho que por hoje é isso. Fico muito feliz que vocês tenham participado. Um beijo grande para vocês aqui que comentaram. Fiquei muito feliz de saber que compartilhei uma coisa que muitas mulheres também passaram. Espero que vocês tenham se sentido ouvidas e acolhidas e saber que não estão sozinhas, que isso acontece mesmo. E eu quero deixar um beijo bem grande. E se você tiver com algum problema, se tá com a criança, se tá pensando que tá com depressão, pode mandar uma mensagem, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, porque eu sei o quanto é difícil essa questão.
E não se sinta pressionada, não se sinta culpada. A gente faz o que pode, a gente é suficientemente boa, então a gente dá tudo que a gente pode pro nosso bebê. Nada menos e nada mais, tudo que ele precisa realmente. A gente ama, a gente tá aí, né? A gente aprende a ser mãe. E acho que é isso, gente. Vou deixar um beijo bem grande pra vocês. E se precisar, a gente tá por aí. Um beijo, ó, e gratidão por terem participado.